Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre reforços para o próximo ano em relação a contratações que o Cruzeiro irá fazer. Certamente com um investimento muito mais alto do que foi para esse ano, até porque o Cruzeiro teve um investimento aí na casa dos 34, 35 milhões de reais para contratação de reforços, muito por conta do Wesley e o Arthur Gomes, né, que quase os dois já foram boa parte desse investimento, mas para o ano que vem vai ter um valor muito maior, seja pelo próprio Cruzeiro, né, ficando 2 anos seguidos na Série A, tendo uma receita muito mais alta do que seria nessa temporada, e também em relação a um percentual que o Ronaldo pode vender, né, do Cruzeiro para aplicar esse dinheiro no clube, né. Até o próprio Pedro Lourenço já falou sobre isso, um empresário que muita gente fala, não, muito tempo já que ele fala que vai trazer jogadores para o Cruzeiro e não traz, não é bem assim. O Matheus Pereira hoje mesmo, que tem um dos maiores salários do Cruzeiro, né? Ninguém esperava que o Cruzeiro no primeiro ano de volta à Série A iria ter um jogador ganhando 1 milhão por mês. Eu diria que ia demorar uns bons anos, viu, para o Cruzeiro ter um salário desse natural, mas quem está pagando boa parte dos vencimentos do Matheus Pereira é justamente o Pedro Lourenço, que além de ser torcedor, né, patrocinador do clube há quase 10 anos aí seguidos, tem um percentual do Cruzeiro também que foi adquirido nesse ano. Pode ser que o Ronaldo venda mais um percentual e coloque esse dinheiro em reforços? Pode sim, mas naturalmente já é de se esperar que o Cruzeiro tenha um investimento muito mais alto para 2024 do que foi em 2023. Pelo menos o dobro do que foi nesse ano. Talvez, né, uns 70 milhões, 80 milhões em contratações, mas é óbvio, eu prefiro muito mais o Cruzeiro encontrar boas oportunidades de mercado para pegar jogadores de empréstimo e depois, quem sabe, uma compra em definitivo, assim também como foi no caso do Matheus Pereira. Enfim, vou comentar sobre isso, sobre algumas opções para o Cruzeiro no próximo ano, inclusive um desses, né, que o Pedro Lourenço já tentou voltar para o Cruzeiro, né, foi importante lá em 2013, 2014, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 41 mil inscritos. Então, certamente quem puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Bom, lembrando que não é que o Cruzeiro tem negociações com esses jogadores, tá? Vou explicar aqui cada um dos cenários. O primeiro é o Everton Ribeiro, jogador que o próprio Pedro Lourenço tem uma relação excelente, né? Foi importantíssimo para trazer ele para a Raposa lá em 2013, 2014. Nesse período pelo Cruzeiro, 23 gols e 24 assistências. Importantíssimo na campanha do bicampeonato brasileiro. Muita gente até acha que ele era o melhor jogador daquele time, eu concordo. Até porque ele era o mais jovem e é o único que segue jogando até hoje, né, naquele trio de ataque, principalmente em alto nível. Nesse ano, pelo Flamengo, teve números bem baixos e, sinceramente, eu não entendo por que o Everton Ribeiro continuaria no Flamengo, tá? Nesse ano, então, 62 jogos, 3 gols e 7 assistências. Se ele já tivesse com 36, 35 anos ali, tudo bem, né? Até que eu entenderia. Mas, assim, ele, nesse ano, foi muito mais reserva do que titular, até mesmo quando chega no caso, o Tite, né? Eu pensei, agora sim ele vai jogar com mais frequência, e não foi isso que aconteceu. Ele revezando titularidade em alguns jogos, outros titular, outros reserva, até porque o Tite convocou ele para a Copa do Mundo há um ano atrás, tendo a seleção brasileira para chamar qualquer jogador, chamou o Everton Ribeiro, que eu concordei na época, né? Acho que foi uma boa opção, mas nos últimos jogos não foi titular. O Everton Ribeiro, o Tite assume então naquele duelo contra o Cruzeiro, né? E aí ele joga então algumas partidas como titular, mas a grande maioria delas ficou muito mais no banco. O Everton Ribeiro, igual eu vou deixar aqui para vocês, ó. Deixa eu só pegar aqui o jogo exato, né, contra o Cruzeiro, que o Everton Ribeiro então naquela ocasião jogou, né, na vitória por 2-0, titular. Depois reserva contra o Vasco, titular contra o Grêmio, reserva contra Fortaleza, Palmeiras, Fluminense, Red Bull Bragantino ele nem joga, marca gol contra o América, mas entra no final, reserva contra o Atlético Mineiro, nem entra contra o Cuiabá e reserva jogando 22 minutos na última rodada contra o São Paulo. O vínculo dele só ia até o final desse ano e tem um acordo assim para renovar até o final do ano que vem. Eu acho que nem é só para ele vir para o Cruzeiro. Não, acho que se ele fosse para um outro clube, por exemplo, poderia ter mais espaço, ser um protagonista, igual o São Paulo, um Corinthians, um Grêmio, por exemplo. Eu acho que daria muito certo. E, obviamente, né, no Cruzeiro, que ele tem essa relação com o Pedro Lourenço, que já foi especulado em algumas outras vezes, que o Flamengo pedia 30, 40 milhões de reais para liberá-lo. Aí eu não acreditava nessa possibilidade. Mas ele estando livre, e certamente o Flamengo tendo ele como uma reserva de luxo ali, eu acho que poderia ser uma boa alternativa. Lembrando que ele não vive uma fase de marcar 20 gols por temporada, tá? Até ano passado que ele foi bem, ele teve um papel muito importante, né, que ele tem no esquema tático do Flamengo, mas gols mesmo ano passado que ele viveu um bom momento foi até baixo também, né? 7 gols e 10 assistências. 2021 também ele viveu uma fase ruim, como foi nesse ano de 2023, 50 jogos, só marcou 2 vezes e 9 assistências, somando o Campeonato Carioca, né? Então, aqueles jogos mais fáceis na Libertadores, não teve um excelente desempenho, mas eu aceitaria, de olho fechado. No Cruzeiro, acho que um ataque ali tendo
o Everton Ribeiro na direita ou o Matheus Pereira, né? E deixando um centralizado, ficaria bem interessante os dois canhotos aí pelo Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas de times internacionais, como essas aqui, ó, que eu vou deixar aparecendo para vocês. Loja que se encontra no centro de Belo Horizonte. Você pode pegar todas as informações e agendar um horário, né, para fazer sua visita, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Lá tem promoções de camisas a partir de R$ 90 até 140, né, na versão jogador, isso sem a personalização. Ela personalizada saindo a partir de R$ 160. Pode fazer seu pedido aí, ó, com entrega com frete grátis para todo o Brasil a partir de 2 unidades, e você falando que veio aqui pelo canal, você garante 10% de desconto. Então o link da DG Store vai estar aqui embaixo na descrição, para você adquirir sua camisa aí de times internacionais com 10% off, né? Tá aqui embaixo para vocês. Bom, mais um aqui do Flamengo é um zagueiro, que é em relação ao Pablo, zagueiro que tem 32 anos de idade e contrato com o Flamengo até o final desse ano de 2024. E assim, né, quando ele chega em 2022, todo mundo pensava que ele seria um zagueiro titular absoluto, até porque ele chega e joga com uma certa frequência. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. Se você for ver aqui, ó, ele ficou mais de 1 ano e 9 meses no clube e somou apenas 46 jogos, né? O zagueiro, que o Flamengo tem muitas opções para zagueiro. Era o Léo Pereira, o Pablo, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz, o Rodrigo Caio, e ainda tinha mais uns 2 ali, se eu não estiver enganado. Eram muitas opções e ele já tinha trabalhado com o Tite no Corinthians, já tinha também, no caso, sido convocado para a seleção brasileira pelo Tite, e mesmo com a volta do treinador, né, ao Brasil, treinando o Flamengo, ele não tem jogado com frequência e a tendência é que negocie o zagueiro para a próxima temporada, tá? Eu acho que poderia ser uma boa opção, ele não tem jogado, não é por questões físicas, é muito mais realmente opção, né, da equipe. 1,88 m de altura, acho que ele seria titular também em vários times do Brasil. Nesses últimos anos que ele deixou o Corinthians, 2017, que ele foi muito bem, passou na França, no Bordeaux, nesse período por lá foram quase 100 partidas, ficou um tempo também na Rússia, que ele jogou nesse período 30 jogos, 2 gols, foi bem no Lokomotiv, ele só deixou o clube também, porque vocês sabem o que aconteceu, né? Aí depois ele voltou para o Brasil em março de 2022. Então, acho que poderia ser uma alternativa também o Pablo, mais experiente, mas eu acho que é o que o Cruzeiro precisa para uma Série A, ter um zagueiro ali que joga pelo lado direito, pode fazer essa função também pelo lado esquerdo, que tem tido uma boa experiência nesses últimos meses. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Mais uma opção aqui de zagueiro que eu quero comentar com vocês é em relação ao Lucas Halter, ó, zagueiro aí de 1,88 m de altura, 23 anos de idade, que jogou muito bem pelo Goiás, né, nessa última edição do Campeonato Brasileiro, por empréstimo. Atleta que é destro, né, joga aí pelo lado direito e tem contrato com o Atlético Paranaense somente até o dia 31 de julho de 2024, né? A relação entre Cruzeiro e Atlético Paranaense não é muito boa, mas de qualquer forma, acho que era um atleta para o Cruzeiro ficar de olho. Desde o ano passado pelo Goiás até aqui, ótimo desempenho, né? Se você for somar tudo, com quase 70 jogos, ele ainda marcou 6 gols, teve um desempenho muito interessante ano passado na Série A e nesse ano a temporada inteira também jogando na primeira divisão. Até foi convocado para os Jogos Pan-Americanos pela seleção brasileira, fez toda a sua categoria de base na equipe do Atlético Paranaense, até chegou a jogar 2019, 2020, 2021 e 2022, mas sempre poucas partidas, né? 20 jogos, 25, 7, 9 na temporada de 2022. A tendência é que ele volte e possa ser utilizado no Atlético Paranaense, que perdeu, né, várias opções para a zaga, inclusive, no caso, o Zé Ivaldo para o Cruzeiro. Mas assim, ele tem contrato só até julho. Se isso aqui, de acordo com o Transfer Market, né, for verdadeiro, pode ser uma alternativa excelente para o Cruzeiro, para ele chegar, por exemplo, em agosto, né, do ano que vem. Acho que é um cara muito bem no mercado, tem um valor hoje na casa dos 3 milhões de euros, ou seja, 15 milhões de reais. Mesmo que o Cruzeiro pagasse aí um valor próximo a esse para comprar o zagueiro, não acho que seria uma opção ruim não, tá? Quero que você deixe aqui embaixo então nos comentários se já viu ele jogando, até foi bem também no duelo contra o Cruzeiro, né? Que a Raposa acabou vencendo, e acho um pilar fundamental para essa zaga do Goiás. Quero que deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Bom, mais um aqui é um ponta, né? Que eu falei muito aqui sobre meio-campista, zagueiro, ponta, e depois eu vou falar de um centroavante, que na minha opinião é os pilares, né? Que o Cruzeiro precisa, que é o Pedro de la Vega. Ele que é argentino, tem 22 anos de idade, é o camisa 10 do Racing, do Lanús, há uns bons anos, tá? Vou deixar aqui para vocês. Atleta super promissor do futebol argentino, não é à toa que ele já jogou a Copa do Mundo pela seleção Sub-20 lá em 2019, quando ele estava tipo assim, com 18 anos de idade.
Ele era um dos melhores jogadores daquela seleção. Depois jogou o Sul-Americano Sub-20 em 2019 e as Olimpíadas de 2020 também, sempre ali como um 12º jogador, sempre jogando com muita frequência. Ele surge aqui então no Lanús em 2019, 14 jogos, 1 gol. 2020, 20 partidas e 4 gols marcados, jogando aí como ponta direita. O auge dele foi em 2021, com 50 jogos, 6 gols e 6 passes, e aí teve uma lesão séria em 2022, que ele ficou basicamente o ano inteiro, né, fora dos gramados, somou apenas uma partida. Inclusive eu vi aqui, ó, que ele tinha várias propostas de clubes italianos, com valor de mercado próximo de 3 a 5 milhões de euros, ou seja, 15 a 25 milhões de reais até essa lesão. E ele voltou a jogar em 2023, tanto que eu fui em um dos jogos, né, do Lanús nesse ano, e eu até vi o atleta entrando no segundo tempo. Na época, então, eu falei, nossa, eu já tinha visto esse jogador alguma vez, eu já tinha falado dele aqui para vocês em 2021, quando ele viu uma boa fase no Lanús, mas obviamente o Cruzeiro na Série B nem poderia, né, sonhar em contratar o jogador, que é bem diferente do cenário atual. O vínculo dele com o Lanús ainda é longo, ele tem um valor de mercado próximo da casa dos 4 milhões de euros ainda, então seria um investimento alto, e vale ressaltar, né, pelo Lanús nesse ano, 40 jogos, 6 gols e 6 passes. Então ele conseguiu dar essa volta por cima, pelo que eu vi aqui tem jogado como titular absoluto também. Acho que poderia ser uma opção interessante, hein? Ponta direita aí argentino, 22 anos de idade, obviamente não tem um número gigante de gols, de passes, mas por ponta direita, né, eu acho que tá ok. Se você for pegar a média dos pontas do Cruzeiro, tirando o Bruno Rodrigues, né, que teve 13 gols, o Arthur Gomes 3 gols marcados, o Wesley com 4, o Nicão ali também jogando um jogo ou outro 4 também, enfim, e fora o número de participações, né, foram 12 participações em gols, os jogadores do Cruzeiro sempre com uma média de 4, 5 participações na temporada. Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um centroavante que eu até pensei que já tinha voltado ao Brasil, mas ainda não, que é a respeito do William José. Ele que é um centroavante brasileiro de 32 anos de idade, 1,89 m também, um centroavante bem raiz, que nessa temporada tem jogado muito bem pelo Real Betis. É aquela coisa, se eu tivesse falado dele ano passado, seria uma alternativa que eu acho que ninguém queria, e agora todo mundo quer, mas eu não acho que ele vai sair da equipe de onde ele está, né? No Real Betis nessa temporada, que começou em julho para cá, agosto melhor dizendo, 19 jogos, 10 gols e 2 assistências, tem tido um bom desempenho, número bem melhor do que foi os 2 primeiros anos dele, né, no Real Betis. Ano passado só 6 gols em 39 jogos e 2021-2022 10 gols em 44 partidas. Centroavante que jogou no Santos em 2013, não foi muito bem, depois passou aí pelo Real Madrid, o Castilla, jogou também no Real Zaragoza, no Real Sociedad, onde ele foi muito bem. No Real Sociedad foram 4 temporadas e meia seguidas, sempre tendo uma boa média de gols. Jogou também na Premier League pelo Wolverhampton, 2020-2021, 18 jogos e 1 gol marcado, né? Acho uma opção interessante para o Cruzeiro, certamente se chegasse. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele com o Real Betis se encerra no final da próxima temporada europeia, ou seja, no dia 31 de julho ali, mais ou menos, que poderia chegar então para o Cruzeiro ou para qualquer outro time em agosto desse próximo ano. Se ele continuar com essa média de gols que ele tem aqui, né, vai terminar com 20, 23 gols em uma temporada, aí eu não acho que vai ser viável. Mas se ele cair um pouco de rendimento, igual já teve algumas outras temporadas, né, que ele marcou 6 gols no Real Sociedad em 2020, depois conseguiu dar essa volta por cima, eu acho que pode ser uma boa opção. Centroavante aí então que tem jogado muito tempo na Europa. Pode deixar então o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários dessa lista, né? Everton Ribeiro, William José, o Pedro de la Vega, enfim, o Pablo, o Lucas Halter. Quem que você aceitaria no Cruzeiro? Quem que você acha que seria a melhor opção se fosse para fazer esse investimento? E lembrando mais uma vez, né? O Cruzeiro deve aumentar sua folha salarial. Tem jogadores no Cruzeiro ganhando 500 mil, 400 mil, até o Matheus Pereira com R$1 milhão por mês, com a ajuda do Pedro Lourenço. E o Cruzeiro vai ter um investimento aí tranquilamente pro ano que vem, superando nessa temporada. Então, certamente maior do que foi nesse ano, pelo menos no mínimo 40 milhões de reais, podendo até dobrar, né? Chegar ali 70, 80 milhões. Então o Cruzeiro vai sim ter uma condição financeira. Não é mais, eu vejo que tem muitos comentários aqui ainda que é muita gente traumatizada pelo que foi 2019, 2020, 2021, até 2022 e 2023, tá? Que o Cruzeiro viu um jogador ali que era 5 milhões de reais e não tinha essa grana. É óbvio que o Cruzeiro está numa situação financeira terrível, é péssima ainda a situação do Cruzeiro, mas aos poucos tem se melhorado e obviamente ficando 2 anos seguidos na Série A, tendo a SAF, tendo as dívidas negociadas aí todas por um prazo mais longo, dá um certo respiro para o Cruzeiro poder fazer esses investimentos sem ser uma loucura, né? Isso aqui não quer dizer que o Cruzeiro vai sair torrando o que não tem. É uma gestão bem responsável e deu para ver, né? Isso pelo Cruzeiro, pelo sofrimento que foi nessa temporada, mas que valeu a pena. O Cruzeiro conseguiu ter uma folha bem baixa, gastado pouco, ficado na Série A e ano que vem então ficando 2 anos seguidos na primeira divisão, se consegue ali uma vaga na Libertadores, uma Sul-Americana de novo que seja, cara. O Cruzeiro vai estar num caminho muito bom para ficar saudável, né, financeiramente e investindo no elenco, que ainda teve poucos investimentos
você for comparar com Vasco, com Bahia, com Botafogo, que já investiram mais de 100 milhões de reais nos seus elencos, o Cruzeiro ainda está só no começo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela e nos vemos então aí numa próxima. Valeu!